Bom dia! Fala, meu povo! Pega seu café e vem com a gente no nosso Café com Lê. Quem for chegando, vai dizendo se o som tá bom, se tá me ouvindo bem. Nesse nosso Café com Lê, a gente vai falar sobre as pessoas são apenas aquilo que conseguem ser. E você que está me vendo pela primeira vez, eu sou Alexandra Fabi, toda segunda, quase toda segunda, às vezes vai para terça, às vezes pula alguma coisa, pula alguma semana, dou alguns treinamentos, enfim. E aí, mas quase toda segunda a gente tem o nosso cafezinho. São 15 minutos em que eu falo sobre algum assunto relacionado ao comportamento humano, tá? Seja do ambiente pessoal ou profissional. E esse cafezinho fica depois gravado aqui no Insta, no IGTV, vai pro meu canal do YouTube. Aliás, no meu canal do YouTube tem muito vídeo bacana, sem ser o Café com Leite, tem outros vídeos já, de vários temas. Alexandra Fábio, meu canal no YouTube. E também em formato podcast. Fernando acabando de entrar, a Amadá acabou de entrar, saudade aí. E sejam muito bem-vindos, pegue o cafezinho e a gente vai falar então sobre as pessoas são apenas aquilo que conseguem ser. Vocês concordam com isso? De onde eu tirei essa frase? De onde eu tirei a ideia de fazer um café com leite com esse tema? Olha só, essa frase, as pessoas são apenas aquilo que conseguem ser, ela é a primeira premissa, tá? Da última fase da metodologia do meu livro Código T. Para quem não conhece, meu livro tem como objetivo ajudar a gente transformar, a saber administrar aquelas emoções, aqueles sentimentos que levam a comportamentos negativos, que faz a gente fazer merda, tá? Resumindo, é isso. Então, no último capítulo, que é a última fase da metodologia, que é o transformar, tem essa premissa. Que são? Eu pus algumas premissas para que ajude a gente a olhar a vida de uma forma diferente. E quando eu falo as pessoas são apenas aquilo que conseguem ser, qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo dessa frase? O que significa entender isso pra gente? Gente, significa simplesmente algo tão libertador, porque eu paro de criar uma série de expectativas em relação ao outro. Vocês já pararam para pensar? Olha o povo chegando aqui, Tiago acabou de entrar, Fernando, já tinha visto o Fernando, a Érica, minha linda, seja bem-vinda, o Bruno, primo, faz tempo que a gente não se vê, hein? Sejam todos muito bem-vindos. A Fabi, minha linda, que saudade de você, minha mentoranda maravilhosa. Vira e mexe eu recebo uma mensagem linda da Fabi, contando aí os avanços, as coisas que ela teve após a mentoria. Fico muito feliz, viu, Fabi? Fico muito feliz quando você compartilha. Alexandre, seja muito bem-vindo! E vamos falar então. E aí? As pessoas são apenas aquilo que conseguem ser. O que significa isso, minha gente? Olha só, eu vou dar algumas... o tanto que isso é libertador, tá? Eu vou dar algumas reflexões que eu quero saber se vocês concordam ou não. Então prestem bem atenção. Grande parte dos nossos relacionamentos, pessoais ou profissionais, a gente acaba se frustrando por criar expectativas, né? E como a gente não alinha essas expectativas, a gente se frustra e espera que o outro dê pra gente aquilo que ele não consegue. Você já ouviu falar assim, não dá para tirar leite de pedra? Então, algumas pessoas, às vezes você espera algo que ela não tem para dar. E aí existe uma frustração muito grande, é onde muitas vezes as relações elas se fragmentam e elas se quebram. Quando eu inicio um treinamento, sempre que eu vou iniciar um treinamento, nos meus atendimentos e tudo mais, eu faço um alinhamento de expectativas. Ou seja, o que é um alinhamento de expectativa? Eu digo para eles assim, olha, esse é o tema do meu curso, esse é o tema do meu workshop, esse é o tema do meu treinamento. O que vocês esperam encontrar nesse tema? E aí eu vou dizer, eles vão dizendo tudo o que eles esperam e ao final eu digo o que eu vou abordar e o que eu não vou abordar. Isso se chama alinhamento de expectativas. Eu falo que a gente deveria adotar isso em todas as nossas relações. Olha o que eu espero
Então, contratou alguém dentro da sua empresa, olha, o que eu tenho para oferecer é isso, o que eu espero é isso, o que eu vou conseguir dar é isso, Quando a gente faz esse alinhamento, as pessoas, eles entram no meu treinamento sabendo o que eles vão encontrar e o que eles não vão encontrar. E isso ajuda a não criar expectativas, tipo, eu achei que ela ia abordar isso e depois não abordou. E de repente eu não ia abordar, mas eu consigo inserir num exemplo algo que o outro gostaria de ver no meu treinamento. Esse alinhamento de expectativa a gente não faz na vida e deveria fazer, Deveria começarmos as nossas relações discutindo as relações, discutindo essas expectativas, mas não acontece. Você simplesmente entra e na maioria das vezes não diz até onde vai, até onde consegue ir, até às vezes porque muitas vezes você nem se conhece direito para poder dizer para o outro, olha, até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Muitas vezes falta o autoconhecimento, E aí dá essa meleca toda. Então, quando você entende que as pessoas são apenas aquilo que conseguem ser, você, ao presenciar ações, coisas que às vezes você quer que a pessoa seja muito carinhosa, você quer que ela seja mais atenciosa, você pode verbalizar se você tiver num relacionamento. Se você tiver num relacionamento profissional, eu acredito que esse alinhamento de expectativa é bacana, é essencial, mas acontece que é o seguinte, as pessoas vão até um certo limite às vezes não tem como alguém que não tem amor te dar amor, cara, não tem. Não tem como alguém que não consegue nem dar atenção para ele mesmo, reservar um tempo para ele mesmo, dar atenção para você. Às vezes a pessoa não teve, ela não tem uma história que cultivou isso, ela não aprendeu. E às vezes a gente fica num sofrimento danado, levando para o lado pessoal, meu Deus, não me ama, meu Deus, não faz isso, meu Deus, não faz aquilo. Mas é porque a pessoa não tem para dar. E aí você tem que ver se essa relação serve ou não para você, seja pessoal ou profissional. O que não dá é para ficar criando expectativa e querendo que o outro seja aquilo que ele não consegue ser. Então entender isso acalma o nosso coração. E aí não quer dizer que você tem que aceitar e ficar com a pessoa ou no emprego ou com o colaborador, se você é uma liderança, o resto da vida e aceitar. Não. Você tem que olhar e dizer, essa pessoa vai até aqui. Serve para minha relação? Serve para o meu trabalho? Serve para o meu relacionamento? Senão você tem o direito da escolha de sair dessa relação. Mas não adianta ficar dando murro em ponta de faca, igual a minha mãe dizia, para de dar murro em ponta de faca. Ou seja, as pessoas vão conseguir dar aquilo que tiver dentro delas, o que elas têm para oferecer. Você consegue dar um pedaço de pão se você tiver pão, você consegue dar um pedaço de bolo se você tiver bolo, tudo. E assim também são as nossas emoções, são aquilo que a gente é. Aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não sei, dificilmente você vai... E às vezes a gente quer estuprar, a emoção do outro, o comportamento do outro, quer arrancar a força, coisas que ele não é capaz. Então perceba se nas relações pessoais ou profissionais o outro é capaz de te dar. E se não for, avalie se você quer continuar ou não, mas não se torture nem torture o outro por isso. Uma outra questão, olha só, a Fabi escreveu assim, depois que aprendi isso, a vida ficou mais leve, muito mais leve, né, Fabi? A Fabi fez mentoria comigo e eu trabalho muito isso. Eu disse que eu ia dizer a vantagem quando a gente aprende, a gente incorpora essa reflexão. Uma outra vantagem é o perdão. Às vezes a gente fica lá, arrastando corrente por anos, não consegue perdoar, não consegue às vezes perdoar um pai, uma mãe, um amigo, um parceiro, por conta de um comportamento, de algo que fez no passado, algo que machucou demais. E aí eu digo, será que essa pessoa conseguia ser diferente? Ela deu no momento que naquele momento ela deu aquilo que ela tinha. Ah, mas ela tinha então só ódio, ela tinha só coisas ruins? Talvez sim. Nem sempre e nem todas as pessoas têm coisas boas para oferecer. Infelizmente, às vezes, você vai cruzar o caminho de algumas pessoas, tanto na sua vida pessoal quanto profissional, que vão doar o pior de si. Infelizmente, de repente você vai aguçar esse pior delas. E entender não é a mesma coisa que concordar. Eu concordo e aceito com qualquer coisa que fizeram por mim, então qualquer coisa que o outro fez eu vou, sei lá, aceitar. Não.
Entender é para acalmar o meu coração e não carregar as pedras e não carregar mágoa, rancor, porque isso só empata a vida da gente. Quando você não perdoa, quando você não deixa o passado ficar lá no passado, você não tá se vingando de quem fez algo pra você. Você tá fudendo com a tua vida. Resumindo, é isso. Você tá acabando com a sua vida, porque você tá deixando um mal que aconteceu lá atrás continuar fazendo mal no presente. Isso é burrice e a gente faz isso demais. Percebe? E quando você entende que a pessoa deu apenas aquilo que ela conseguiu, isso é tão libertador, porque você fala, cara, eu não tenho como, eu tenho que perdoar, que eu tenho que me libertar desse sentimento. Quando eu quero ouvir a opinião de vocês, tá, gente? Porque senão isso aqui fica um vídeo e eu quero ouvir a opinião de vocês. Então vai compartilhando se tá fazendo sentido. Se vocês conseguem incorporar essa premissa do meu livro do Código T, as pessoas são apenas aquilo que conseguem ser. Vai dizer... Compartilhe uma experiência. Você não tem ideia quando você coloca algo aí, e de repente você pensa que você está só compartilhando, que aquilo não é nada, mas quem está assistindo, de repente, mexe com algo, desperta. Muitas vezes eu desligo eu desligo aqui a gravação, enfim, a nossa live, e eu ouço, depois as pessoas vão no direct, ou quem me conhece pelo WhatsApp, e coloca, olha... o que você falou, né? Teve uma pessoa lá que fez um comentário, aquilo parece que foi pra mim. Então, às vezes, você pode ajudar tantas vidas, depois isso aqui fica gravado. Muitas pessoas, centenas, às vezes milhares de pessoas assistem. Então, compartilha a tua experiência. Você pode ajudar a pessoa que está te assistindo. Então, isso é muito legal. Mas voltando, olha só, uma coisa que eu falo muito nos meus treinamentos, quando eu vou trabalhar essa questão, quando eu coloco a foto de um bebê, né, põe lá no slide projeto, você olha para um bebê e começa a pensar assim, vai ser assassino, vai trair, vai matar, vai roubar, vai magoar as pessoas, vai dar o pior. Você consegue olhar para um bebê e sentir essas coisas ruins? Não consegue. Não tem uma vez que eu não coloco uma foto de um bebê, projeto no slide e eu só ouço esse barulhinho assim, ó. Desperta fofurice na gente, coisas boas, desperta algo muito bom. Quando você olha um bebê, ele tem vida, ele tem amor, é isso que desperta, e por isso desperta isso na gente. Então eu digo que a gente não nasceu para as coisas ruins, a gente nasceu para isso, para amar, para vida, para brilho, para coisas boas. Olha lá o bebê. O que acontece, eu já falei isso N vezes nos meus café com leis, falo isso nas minhas mentorias, é que diante dos desafios, das bordoadas da vida, a gente vai se lascando, né? E vai levando, e vai levando. Nessas lascadas, alguns se tornam pedras preciosas, diamantes maravilhosos, são lapidados com esses desafios. Tornam seres humanos invejáveis. Outros se tornam pedras lascadas. Às vezes os estímulos e as situações são semelhantes, mas um conseguiu tirar o que era melhor daquela situação, o outro não, o outro despertou o pior. Então quando você cruza com uma pessoa e ela te magoa, ou ela pisa em algo de você, ou ela faz algo ruim, quando você entende que foi o que ela conseguiu ser diante de tudo que ela recebeu, Alexandra, mas eu também recebi, eu sou diferente. Parabéns! Que show que você pegou do lixo, reciclou e fez um enfeite maravilhoso, um utensílio maravilhoso, mas nem todas as pessoas conseguem. Grande parte, infelizmente, das pessoas se tornam pedras lascadas. E aí é compaixão. Compaixão não quer dizer que você vai... então... Não, é você olhar com olhos de compaixão, é você olhar... e entender a limitação do outro, entender até onde ele vai, e entender essa precariedade que ele tem em relação a essa relação, em relação à vida, em relação às emoções. Isso liberta, porque deixa de criar expectativas e quando eu não tenho expectativa, eu não tenho frustração. E se você precisar praticar o perdão, quando eu assimilo essa premissa, isso cala dentro do meu coração.
porque eu paro de esperar aquilo que o outro não pode dar. Eu paro de me torturar. Por que que ele fez isso? Por que que ela fez isso? Por quê? Porque é o que ela sabia ser. É o que ela conseguiu ser naquele momento. E a gente só consegue perdoar, mas disse assim, a gente só consegue perdoar quando procura entender essa limitação do outro. Exatamente. Quando você para de querer espremer o que não tem ali, né? Tirar o leite da pedra, você entende. E mais uma vez, entender não é a mesma coisa que aceitar, mas o entendimento faz com que aquilo que está aprisionando, que não faz com que eu não consiga perdoar, não consiga me libertar, ele vai dissolvendo, simplesmente ele vai acomodando dentro da gente, para que o mal que aquela pessoa, que aquele ser humano um dia fez, não continue se arrastando nos meus dias. Perfeito, Madá, muito obrigada por compartilhar. Quem mais, gente? Tá fazendo tá fazendo sentido isso para vocês? É fácil para vocês interpretarem isso? Como que é? É um desafio? Eu fiz uma enquete, algumas pessoas colocaram que é muito difícil, que tem períodos que falou que ultimamente não tá tão legal, não tá sendo fácil. Eu sei que tem momentos na vida, tem coisas que por mais que a gente saiba essa premissa, por mais que a gente entenda, às vezes a gente cai na armadilha de querer do outro aquilo que ele não consegue dar e se decepciona. Entenda assim, ó, a decepção muitas vezes existe porque existe uma expectativa, e a expectativa é sua. Quando a gente olha um pouco mais devagar para o outro, quando a gente observa ele na real mesmo, sem olhar com aquilo que a gente gostaria que ele fosse, menos expectativa eu crio e mais próximo da realidade você vai ter esse olhar. Então, menos você vai ter, maior a chance de você conseguir não se decepcionar tanto dentro de uma relação. O problema é que às vezes a gente vai com muita sede e projeta muito aquilo que a gente quer. E ao projetar, a gente fica cego, projetando algo que é seu, mas que ali no outro não tem. Ali no outro você não vai encontrar. Então olha mais devagar nas suas relações, entra com o pé um pouco mais no chão, vá observando mais, observa o que é e não aquilo que você gostaria que fosse. Quando a gente tá apaixonado, isso é uma merda, né? Porque a paixão coloca uma lente assim que distorce pra caceta a nossa realidade, né? E é nesse momento que a gente tem que respirar e olhar devagar. Peraí, o que eu tô vendo é meu ou é dele? Olha mais devagar. Aliás, se a gente olhasse as pessoas mais devagar, a gente teria mais compaixão, a gente teria mais paciência, a gente analisaria se a gente quer entrar numa relação ou não. O problema é que a gente vai muito no impulso, e julga pela capa das pessoas, ou seja, é assim, deve ser assim, vai deduzindo, Então olha mais devagar, olha o outro mais devagar, entre nas relações, se possível faça alinhamento de expectativas. Eu com meu marido, meu atual marido, antes da gente ficar, a gente fez um alinhamento de expectativa por telefone, foi muito engraçado, A gente começou a conversar, aquele chaveco, aquela coisa, eu falei, cara, olha, vamos lá, ele é mais novo que eu, Eu falei, você é mais novo que eu? Ele falou, bom, fala, o que te impede? Eu falei, bom, primeiro, você é mais novo. E por qual motivo? E a gente foi colocando. Eu falei, eu já tenho filho, não quero mais ter filho. Ele falou, eu também não. Então a gente começou a fazer um alinhamento de expectativa. Antes da gente dar o primeiro beijo, foi muito engraçado, depois de um certo tempo, você vai ficando mais velha, você dá uma preguiça de você começar com aquela ilusão, então você já quer tacar real, E foi muito legal isso, quando a gente fez esse alinhamento, e só depois de ter alinhado algumas coisas, a gente acabou ficando junto e estamos juntos até hoje. Mas é muito legal isso, quando a gente consegue ir um pouco mais devagar nas nossas relações, observando, compartilhando, observando o que ele pode dar, compartilhando aquilo que você consegue. Por isso que se conhecer é muito legal, porque você pode mostrar, você pode ser real para o outro, você pode dizer aquilo que você tem. É igual que eu faço no treinamento. Eu conheço muito bem, há 20 anos,
trabalhando com desenvolvimento humano, eu sei muito bem o que eu posso oferecer, o que eu não posso. Então, eu digo logo no início, olha, aqui nesse treinamento você vai encontrar. Não trabalho com esse tema, não vou abordar, mas se eu conseguir encaixar algum exemplo, olha como é legal, porque eu conheço aquilo que eu estou fazendo. E olha que interessante, se eu me conhecer, o quanto eu posso ser transparente nas minhas relações e o quanto eu posso ter um olhar mais atento também em relação ao outro. Porque quando eu me conheço, eu fico mais esperta em relação ao olhar e o entendimento do outro. A Fabi escreveu assim, faz total sentido, o mal está no outro e não pode estar em mim. Perfeito, perfeito, exatamente, Fabi. Exatamente, a expectativa é o ponto-chave das relações. Isso, e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as expectativas que são criadas. As expectativas são suas. Então olha devagar se o outro pode corresponder. E se não pode, você decide. Você alinha, se dá para em algum momento isso ser correspondido, você diz o que você espera e você observa se o outro pode corresponder. Se não pode, você tem a escolha de permanecer ou sair da relação. Agora não dá para ficar torturando nem você e nem o outro com aquilo que ele não vai conseguir te fornecer. Seja numa relação pessoal ou profissional, você enquanto liderança com o colaborador, você num trabalho em relação com a sua liderança, isso se aplica a qualquer tipo de relação. Meu gato deve estar preso em algum lugar aí, tá miando, vocês estão ouvindo, né? Mas enfim, nosso Café com Lê chega ao fim. Semana que vem, provavelmente, eu vou fazer o Café com Lê na terça, porque segunda eu vou começar um treinamento 7h30 da manhã e vou até, né, na parte da tarde. Então, provavelmente, o próximo Café com Lê vai ser na terça, mas vai acompanhando e eu vou colocando para vocês aí a data correta, tá bom? Beijo, uma semana abençoada, e lembre-se, as pessoas são apenas aquilo que conseguem ser. Simples assim como você. Você é apenas aquilo que você consegue ser. Compaixão com o outro, compaixão consigo mesmo, amor no coração. Obrigada por hoje, disse a Fabi. Obrigada a você por estar aqui participando. Cada vez que vocês... Beijo, Madá. Ótima semana, primo. Vê se apareça. Fiquem com Deus. Beijo no coração.